No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você nesta terça-feira, dia 1º de julho de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Minuto da Unicidade, mostrando pelas Escrituras que o Senhor Jesus é o único Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, o Deus de Israel, que estendeu a sua graça também aos gentios, graças a Deus. E nós fomos salvos na cruz de Cristo, claro, evidentemente. Mais um mês começando, né? E a gente sempre lembra a você dos nossos desafios. E sempre a gente faz aquele apelo, né? Que você possa nos apoiar para que nós possamos continuarmos firmes aqui com esta missão maravilhosa, gloriosa, um desafio, claro, desafiadora, porém necessária, certo? Um abraço para você. Eu falava aqui do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ouça bem o que ele diz. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Êxodo capítulo 3, verso 6. Primeira vez que Deus tem um contato direto com o profeta Moisés, o teu servo Moisés, o grande libertador de Israel, da escravidão egípcia, né? O povo de Israel estava há 400 anos, né? Mais de 400 anos escravos. Eles chegaram lá a convite, né? Por José, o grande governador do Egito, e entraram ali aproximadamente 70 pessoas que ficaram ali, e na medida em que Deus abençoou sempre o seu povo, o povo foi crescendo. 70 pessoas se tornaram milhares, e aí após 400 anos já eram mais de 3 milhões de pessoas. Então o Egito se sentiu ameaçado, o faraó se sente ameaçado. Alguém vai lá e faz essas observações para Jacó, ainda mais que alguns dos egípcios conheciam a história de que de que Israel se tornaria uma potência, conhecia as profecias desse povo. Então havia toda uma preocupação de haver ali naquele momento uma insurreição ali, né? Pois bem, e aí tudo acontece, o faraó decide então, portanto, escravizar esse povo que se torna numeroso, bota para ser escravo. Nós conhecemos essa história maravilhosa, mas o que eu quero dizer com isso? Que quando Deus escolhe, chega o momento então daquele povo ser liberto, Moisés é o escolhido para isso. Moisés, e você conhece a história, e Deus se apresenta para ele, porque Moisés era um príncipe egípcio, né? Todos conhecemos a história. Era um candidato direto ao trono do Egito. E aí toda a história você conhece. Nesse momento aqui ele já está no Sinai apacentando as ovelhas do seu sogro. Aqui ele já tinha fugido, já tinha sido, vamos dizer assim, desertado, né? Tinha sido expulso do Egito praticamente. Então estava lá no meio do monte, largado, né? Em outras palavras, largado pelo homem, não por Deus, né? Tanto é que o próprio Todo-Poderoso apresenta-se para ele com essa assinatura: eu sou. Quando você vai para as Escrituras, o eu sou significa, vamos dizer assim, traduzindo para que você possa entender, o Deus do eterno presente. Para ele não tem as fases do tempo. Deus habita na eternidade. Então, eu sou significa eu sou o que sou e serei o que serei, sempre assim. Não vê passado, presente e futuro. Veja, eu sou, e aí sempre, né? Eu não era, eu não vou ser, eu fui, eu sou. Você entende? Só ele pode dizer isso. Eu sou o Deus do teu pai. Aí ele vai citar as fases, né? As fases gloriosas até aquele momento de Israel. O Deus do teu pai Abraão, Isaque e Jacó. E vai.
Jacó foi o que levou o povo para o Egito. Isso é importante a gente entender, porque esse termo eu sou, que Yahvé se apresenta para Moisés, esse termo é uma expressão grandiosa. Apenas o Deus de Israel, de todas as divindades conhecidas no mundo, falava e age desta maneira. Digo divindades conhecidas no mundo, por quê? Porque imagina você que Moisés vem de uma nação pagã, né? Do Egito, que tinha de divindade lá dentro, não estava no gibi, não somente dentro do Egito, mas como fora dele também, as culturas até mais antigas do que o próprio Egito, como por exemplo a Babilônia, os Sumérios, que são mais antigos ainda. Havia essas divindades. Pelo Egito ser a principal potência da época, logo os deuses do Egito, por exemplo, seriam os deuses mais fortes em tese, né? Porque veja, conseguiu conquistar todas as nações, então méritos, abre aspas aqui, para as suas divindades. Mas quando o Deus de Israel se revela mesmo ali, já para o seu povo, o seu nome, ele começa a falar desta maneira. E Moisés pergunta: fala o teu nome. Leia Êxodo capítulo 3 que você vai ver, aí leia pelo menos até o capítulo 6 que você vai entender essa questão do nome do Eterno. Mas por que eu estou dizendo isso? Para que você preste bem atenção na assinatura. Só Jeová, só Yahvé, somente o soberano, o tetragrama, né, o Yahuá para os judeus, Yahu, só ele falava dessa maneira: eu sou. É por isso que quando o Senhor Jesus Cristo, né, anos depois, milhares de anos depois, né, centenas de anos depois, ele praticamente aí uns 3.000 anos após isso, 3.000 e poucos anos após esse fato, após Moisés, Jesus, num debate com os judeus defendendo a sua divindade, eles falam para Jesus assim, leia lá o Evangelho de João capítulo 8, versos 56, 57, tu não tens, verso 57, né? Tu não tens 50 anos, como que tu vistes a Abraão? Disse-lhe Jesus, João Evangelho, João 8, 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. No verso 59, então diz: então pegaram em pedras para lhe tirarem a vida. Por quê? Porque ele blasfemou. Simplesmente. Por que ele blasfemou? Porque ele disse algo que não se devia dizer. Não se devia dizer. Eles falaram, Jesus antes de dizer isso, ele diz no verso 56, Abraão se alegrou por ver o meu dia e viu, se alegrou. Ele queria ver, viu e se alegrou. Aí ele falou: como que Abraão viu você? Tu não tem nem 50 anos, está falando de Abraão? Imagina um jovem de 33 anos, nem barba branca tinha ainda. Aí quando ele disse em verdade vos digo, quer dizer, se em verdade estou falando com absoluta certeza. É fato, é indiscutível isso que eu estou dizendo para vocês. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram-lhe em pedra para lhe atirarem, mas ele ocultou-se, saiu do templo, passando pelo meio deles, assim se retirou. Detalhe que ele fala isso no templo. Tantas coisas aconteceram no templo de Jerusalém, no templo de Salomão, no glorioso templo de Salomão. Entendeu? Mas voltemos aqui. Ele disse eu sou. Ele disse eu sou várias vezes. Para terminar, eu leio aí, quer dizer, ele começa falando para os hebreus, para os judeus, né? Ele começa falando para os hebreus escravizados ali por intermédio de Moisés. Ele se apresenta para os judeus desta forma, por isso que Moisés é aquele que faz a Torá, as leis, recebe no Sinai todos os mandamentos. Você conhece aí muito bem essa história, creio eu. Ele fala, eu sou, preste bem atenção, Abraão, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele começa dizendo que é o Deus de Abraão. E depois fala, Abraão queria ver meu dia e viu e se alegrou. Mas como é que você viu Abraão? O Deus que falou que era o Deus de Abraão esteve aqui nessa terra falando que era o Deus de Abraão. E quando eles duvidam, ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Lembraram do eu sou, que ele havia dito milhares de anos atrás lá por intermédio de Moisés. Você está fazendo a conexão dessas duas passagens?
que elas estão altamente interligadas. E anos depois, décadas depois deste fato aqui de Cristo, o autor aos Hebreus escreve novamente uma mensagem para os Hebreus, dizendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em outras palavras, Jesus Cristo é o eu sou. É isso, sem tirar nem pôr, que novamente o povo de Israel recebe essa mensagem por intermédio do autor da sua carta, direcionada ao seu povo, que diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Essa frase está muito correlacionada, muito usada pelos líderes religiosos para dizer: Jesus é o mesmo ontem e sempre, ou seja, aquele que fez o milagre lá no passado, que curou no passado, é o que vai fazer hoje, porque ele é o mesmo, ele não mudou. Mas essa mensagem, ela transcende a isso, ela não se limita a isso. Também é isso, mas não se limita a essa interpretação, a essa exegese. Ela é muito mais profunda. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ontem, hoje e sempre. Eu sou, significa que é o Deus de eternamente. E Jesus Cristo é esse Deus dos hebreus, dos judeus. Veja que nós começamos com Êxodo 3:6, terminamos com Hebreus 13:8, com a mesma mensagem, sem tirar nem pôr. É por isso que João, quando escreve suas cartas, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós deixamos aqui, vamos terminando por aqui, nesta oportunidade. Um abraço a todos que acompanham o nosso programa pela rádio, pelas rádios, né? Pela Rádio Betel do Rio, 98.7, pela rádio, nossa Rádio FM na cidade de Morungaba, interior de São Paulo, 105.9. Um abraço para vocês e Deus abençoe muito vocês que nos acompanham aqui pelo YouTube. Um forte abraço. E amanhã, se Deus quiser, nós voltaremos falando mais sobre esse assunto maravilhoso. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.